Olá, meus amigos do canal Log Brands. Estamos aqui hoje num bate-papo muito interessante, falar de mercados, economia, logística, estratégia. Não poderia ser uma pessoa muito diferente. Paulo Guedes, nosso fundador e conhecedor aí dessa logística funcional, né, e mundial. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Paulo, a gente tem hoje no mercado econômico e mundial, sabemos dessa estabilidade, né? Tanto econômica, tanto nas atividades. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria que você falasse um pouco do Paulo, né? Essa longa jornada que você tem aí dentro da logística e o que você já fez dentro todo esse episódio, essa jornada de vida que é tão importante para a logística. Eu sou muito especializado, bastante especializado na área de finanças, foi minha formação, economia, né? Trabalhei como financeiro e administrador de várias empresas e depois fui trabalhar numa empresa de logística, em 1988. E de lá para cá eu tenho me dedicado mais aos estudos logísticos e assim por diante, liderei algumas empresas, fui também diretor e presidente de associações de empresários, né? Fui o fundador da ABOL, que você que citou, que é a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, né? Parei de ser executivo há 5, 6 anos e lá para cá eu só estou me dedicando a escrever mais, ler muito, né, para aprender, que a gente sempre aprende, e falando, dando consultoria na área de logística e de estratégia empresarial. Bom, se vocês não sabem, o Paulo ele semanalmente, né, ele gera artigos para várias movimentos, né, e revistas e canais sobre logística, sobre negócios, né, sobre a situação atual do país. Paulo, o que hoje tem chamado muita atenção, não só dos artigos, mas que tem atraído você para falar mais para o público? Eu vejo que você tem sempre voltado muito a falar do momento do país e as estratégias que não estão bem definidas. Como é que está isso hoje? Como minha formação em economia, eu tenho uma certa tendência e até uma certa atração de falar sobre economia e política, né? Porque eu acho que esses dois assuntos, política e economia, têm impacto direto na vida do cidadão e na vida das empresas, né? Eu não consigo imaginar que a gente discuta qualquer assunto, né? Mesmo empresarial, profissional, pessoal, se a gente não olhar o contexto, né? E é óbvio que o contexto político e o contexto econômico, eles nos influenciam. Sim. Então eu tenho muita tendência a falar sobre como anda a economia, como anda a nossa política, porque essas coisas elas caminham paralelamente, caminham juntas, né? E dependendo do estado da arte desses dois polos, né, vai depender o restante, né? O demais. Se a política vai mal, se a economia não vai bem, é difícil a gente imaginar que a sociedade, as empresas, as pessoas possam estar bem. As estratégias que as empresas têm definido hoje, principalmente as de logística, porque ela passar a ser muito importante, mais do que importante, passar a ser primordiais hoje para a economia mundial. Existe aí uma certa disparidade de informação, de conhecimento, mesmo com relação aos investimentos que vieram. Você acha como é que está essa questão das estratégias? Porque sabemos que tem umas que estão lá em cima e outras estão lá embaixo querendo subir, né? Isso é meio normal em todo o setor, em toda atividade, né? Tem as empresas mais desenvolvidas, tem aquelas menos desenvolvidas, tem aquelas que evoluem, tem aquelas que estão sempre olhando para frente, para o futuro, e tem aquelas que se acomodam às vezes no mercado. Na logística é um pouco a mesma coisa, né? Eu criei uma palavra chamada importância estratégica da logística, que é para chamar a atenção que a logística, né, que nada mais é do que a movimentação de mercadorias e de pessoas, né, elas se movimentam e o mundo crescendo vão se movimentar cada vez mais, tanto pessoas como mercadorias. Essa movimentação tem que ser feita de forma eficiente e a baixo custo. A grande preocupação no começo com a logística era a diminuição de custos. Então você nota que a maioria das pessoas, quando fala em logística, quer racionalizar a operação para diminuir custos, o que sempre é necessário. Não estamos dizendo. Agora, a logística ela tem uma importância ainda maior, por isso que eu chamo de importância estratégica. É ela que viabiliza os negócios. Então, por exemplo, quando uma empresa descobre um novo insumo mais barato na China ou no Japão, além desse produto, ele tem que ter uma logística compatível, porque se não conseguir trazer esse insumo para cá, a um bom preço, ou seja, se o custo logístico for maior do que o preço da mercadoria, não viabiliza a mercadoria aqui. Então esse insumo
bom, de melhor qualidade, que está mais distante, ele só será viável para a empresa a partir do momento que ela for colocada aqui, na sua fábrica, a um preço compatível com qualquer concorrente local. Perfeito. Senão ela fica mais cara, não vale a pena trazer. Então, a logística viabiliza, né, o mercado de insumos, faz com que você conheça mercados mais distantes, com produtos melhores, e da mesma forma para você vender. Porque quando você fala que quer vender para o Nordeste ou quer vender para a Ásia, você precisa ter uma logística para levar o produto para lá. Também é um bom preço, porque senão você não concorre com os preços locais, com os fabricantes locais. Como é que você vai concorrer com um produto no Japão, com um produto japonês, se você tem uma distância para levar essa mercadoria daqui para lá? Então, a logística, ela não só precisa se preocupar em ter um menor custo, porque ela é fundamental para viabilizar o negócio, o business. Por isso que a logística nos últimos 40 anos, o problema logístico sempre existiu, de movimentação. Agora, ela passou a ser uma disciplina, e todo mundo começou a se preocupar, porque é ela que viabiliza o negócio, entre outras coisas. Claro, recursos financeiros, pessoas, gente, tecnologia, tudo ajuda. Mas a logística, ela vai viabilizar que você compre insumos a um bom preço e venda o seu produto a um bom preço, né? A mesma coisa para países. Um país se desenvolve quando ele tem boa logística. E ele também é instrumento de melhoria da distribuição de renda. Por quê? Porque na medida que você consegue levar riquezas para uma região, você está viabilizando aquela região. Na medida que você consegue buscar a riqueza daquela região e para exportar ou para trazer para o mercado consumidor, você está viabilizando a produção daquela região. De nada adianta termos soja, por exemplo, no Centro-Oeste, se a gente não conseguisse tirar de lá. Então você tem a soja, a agricultura produz com alta produtividade, a agricultura brasileira, a agropecuária, o agronegócio brasileiro é preponderante no Brasil, é fundamental no mundo, né? E é de uma produtividade extraordinária, né? Jamais vista, mas ela só é viabilizada a partir do momento que ela vai para o mercado. Ou que se ela sai lá do campo da produção e vai para armazéns e vai para o destino final, seja para a produção de outro produto ou diretamente para o consumidor. Então você tem que viabilizar isso. É a logística que tira esse produto. Então ela é um instrumento de desenvolvimento. E ela facilita a exportação. Ela facilita a distribuição interna. E quando você faz importação de produtos ou exportação de produtos e distribuição de produtos internamente a um baixo custo, você ajuda as pessoas de menor poder comprarem os produtos. Verdade. Porque uma logística ineficiente ou cara, ela inviabiliza, ela aumenta o custo do produto no destino final. Então, é impossível que a gente queira que as pessoas comprem coisas, mesmo com produto barato, se a logística para levar esse produto até ele se torna muito cara. Então, além do custo de diminuir o quanto possível, é sempre desejável diminuir custo, racionalizar, mas ele é fundamental para viabilizar negócios empresariais e nacionais. Ela é instrumento de desenvolvimento econômico. A estratégia de uma empresa e de um país, né, de uma nação, está muito voltada com certeza na logística, né, que é o que você disse. Hoje, se dizer assim, porcentagem, vamos dizer assim, que país hoje que se consegue melhor ter uma estratégia logística? Vemos aí a China aí que consegue fazer obras maravilhosas. Como é que você acha hoje no Brasil hoje com relação a essa estratégia logística, tanto empresarial quanto da nação? A estratégia empresarial e nacional, elas vão depender de alguns fatores. Um deles é a infraestrutura que você comentou. Mas tem outras coisas também, né? Porque quando a gente fala em infraestrutura, a gente pensa logo em portos, aeroportos, caminhões, navios, trens necessários, né? Você tem que ter os diversos modais à disposição para você poder viabilizar uma logística mais eficiente. Mas ela também se compõe de outras coisas. Documentação, burocracia para você movimentar mercadorias, né? O excesso dela complica, tá certo? A facilidade de você ter as licenças para você entrar. Então, quando você vai entrar num país, porque você está exportando mercadoria, você tem que conhecer a legislação daquele país. Se ela é muito complicada, dificulta a sua exportação e vice-versa, né? Então, nós temos que falar de várias coisas. Então, como funcionam as aduanas? Elas são rápidas ou não? Qual é a facilidade que você tem para você entrar em um país ou sair dele?
é uma coisa simples ou não? Ou você fica com a mercadoria parada na alfândega 15, 20 dias até nacionalizarem? Essas coisas também têm que ser olhadas. Então, nós estamos falando de legislação voltada à logística, da legislação geral. Nós temos que falar também da aptidão das empresas em conhecer logística, ou seja, o conhecimento logístico. Quando você tem um conhecimento mais aprimorado, você melhora. Então, nós precisamos de inteligência logística. Então, tem que desenvolver profissionais voltados à logística. E tem a infraestrutura. A infraestrutura é fundamental. Você tem que ter energia, você tem que ter comunicação, você tem que ter telecomunicação e tem que ter, evidentemente, as estradas, as ferrovias, os modais de transporte disponíveis. Quando você tem uma infraestrutura deficiente, é difícil você ter uma logística eficiente. Dificulta. Com estradas ruins, você dificulta o transporte. Com ferrovias precárias, você dificulta o transporte. Quando você não tem estações de transferência, quando os portos estão congestionados, quando os aeroportos estão congestionados, quando há uma burocracia exagerada, você dificulta a logística. A mercadoria não transita com rapidez, que é o que ela precisa. Ninguém produz, seja lá o que for, para ficar no armazém ou guardado. O produto, insumo ou produto final, ele tem destinos rápidos. Precisa ter destino rápido. O insumo tem que ir para a fábrica para ser transformado e o produto final tem que ir no consumidor. O mais rápido possível. É isso que se quer da logística. Transitar rapidamente a um baixo custo. Levar mercadoria sem avaria, no tempo, na quantidade, etc. assim por diante. Então você tem que ter uma série de outros cuidados, que é o gerenciamento de risco, que é o cuidado com a mercadoria. Isso é que vai fazer uma boa logística. Sem infraestrutura eficiente, você tem deficiência na infraestrutura. E quando você não tem outras modalidades, você fica dependente muito de como é o caso do Brasil, que é dependente muito do transporte rodoviário, você tem alguns viés, você tem um custo maior, porque o rodoviário não é aquele de menor custo. Então, os países que hoje estão mais avançados em logística, além de terem uma infraestrutura onde os modais se complementam, porque muita gente às vezes não entende, mas os modais ferroviário e rodoviário, eles não são concorrentes. Na verdade, eles são complementares. Né? O rodoviário é sempre necessário para levar a mercadoria para o porto e tirar para a estação ferroviária ou tirar. Então, eles são complementares. O que não pode é usar erradamente um deles. Então, a multimodalidade ou intermodalidade, por exemplo, o que a gente quer é aproveitar o que de melhor tem cada um desses modais. Aproveitar a melhor qualidade de cada um e juntar numa operação multimodal. Né? Então, é isso que se busca, mas você precisa ter essa estrutura pronta. Se você tem um país onde só tem estradas rodoviárias, você fica dependente assim por diante. Então, os países hoje que têm mais avançado, que têm menores custos logísticos, eles têm uma, que a gente chama de matriz, né, de transporte equilibrada. Tem ferroviário, tem marítimo, tem fluvial, tem rodoviário, você entendeu? Tem dutoviário. Né? Então você tem todos os modais que se combinam e assim por diante. O Brasil, infelizmente, ele é muito carente e ficou, ao longo do tempo, muito baseado só no rodoviário. E faço até um parênteses. O rodoviário não tem culpa alguma em relação a isso. Se não fosse o rodoviário, seria pior. O que nós temos é deficiência nos demais. Então também, é uma coisa que eu sempre tenho definido, assim, quando a gente fala em investir em multimodalidade, não é segurar o rodoviário. Nós temos que investir muito no rodoviário ainda, mas tem que investir nos outros também. Né? No Brasil, até no rodoviário, se você fizer um estudo de quilômetro de estrada pavimentada por quilômetro quadrado do nosso território, nós ficamos atrás da maioria dos países. Nem no rodoviário nós temos uma quantidade de quilometragem asfaltada suficiente, considerando o tamanho do Brasil. Paulo, aí agora esse assunto do rodoviário tem assuntos para mais de horas, mas é para um assunto específico que hoje nós temos visto, né, que é o atendimento do Last-Mile, né, que é a última milha. Né, o rodoviário se tornou primordial, não mais, bom, ainda assim com as intercalações das outras vias. Mas o que nós vimos hoje é que a última milha tem sido um diferencial das empresas, um diferencial de atendimento. O país, todas as empresas que não se adaptam a isso acabam, de alguma forma, sendo prejudicadas ou mesmo passando por grandes dificuldades. Como que isso pode melhorar, olhando hoje para um cenário de pandemia, para um cenário de pessoas em casa e, claro, uma infraestrutura de rodovias, aéreas e ferroviárias bem carente? Como é que a gente pode melhorar isso? A pandemia acelerou o processo de venda por e-commerce. Né?
as pessoas, na medida em que evitavam sair para fazer compra, começaram a comprar via e-commerce. E o e-commerce aumentou 50%, 60%, dependendo do país, 80% a movimentação por e-commerce. Hoje até supermercado você faz por e-commerce. Você vai lá, compra o produto, e uma coisa que os supermercados não faziam em grande quantidade começaram a fazer, né? Que é de levar o produto até o seu cliente, né? O cliente gostava de ir lá comprar, passear no mercado. Hoje ele vai, mas assim, então quando ele pode, ele manda encomendar. Então o e-commerce cresceu muito e é evidente que essas empresas que não se preocupavam com a entrega, fazia esporadicamente, passaram a ter uma demanda muito grande. Então até eu parei uma vez na porta do supermercado para conversar com os motoqueiros que estavam ali, exatamente porque não estava ainda organizado, né? O gerente lá do supermercado, ele ficava lá contratando os motoqueiros, ia lá num processo assim meio primitivo, mas ele precisava resolver de uma forma ou de outra. Né? Então isso vai sendo organizado. Então o e-commerce é um fenômeno que veio para ficar, né? As pessoas vão, na medida do possível, comprar eletronicamente. Agora, isso faz com que as empresas tenham que se aprimorar nessas entregas, que é o last mile, que é a última entrega, que é a última milha, né? Onde você vai levar para o consumidor. Ela sempre existiu, porque sempre as entregas são feitas num destino final, que é uma casa, né? Que é um consumidor final. E isso se tornou muito mais complexo com o crescimento das cidades. As cidades cresceram muito, a população foi crescendo, cresceram as construções verticais. A partir daí, então, você num local só tem 200 pessoas consumindo, então complicou demais e tal. O trânsito, a movimentação, a mobilidade ficou difícil e é óbvio que tudo isso dificulta a entrega de seja lá do que for. Né? A logística também fica sendo afetada pelo trânsito, pela movimentação exagerada de automóveis, de pessoas e pela dificuldade. Além do que as grandes cidades começam a impedir a entrada de caminhões, ou entrada de caminhão em determinado horário, que é o rodízio, tem regiões que só entram só pedestres, então isso vai dificultando e é óbvio que as empresas foram se adaptando. Né? Então você tem os veículos urbanos de carga pequeno, tem a moto e tal, vai ter o drone futuramente para fazer entregas. Então o mundo vai se adaptar e esse é um problema ainda, né? Porque a logística de longa distância, de grandes volumes, ela está desenhada. Ela tem que ser feita com mais eficiência, mais estradas, pode tal. Agora, o last mile ainda tem que ser desenhado. Por quê? Porque a roteirização do last mile é muito mais difícil. Sim. Então você pega um supermercado que tem que fazer 20, 30, 50, 100 entregas no mesmo dia de compras que foram feitas ali. Você tem que ter um processo de roteirização muito melhor, mais afinado, mais apurado. Então é a tecnologia que vai nos ajudar a isso. Ou seja, a tecnologia passa a ser o grande parceiro da logística, na medida em que ela vai dar condições, vai dar instrumentos de você fazer isso de forma eficiente e rápida. Não é? Ou seja, novos desenhos, novas redes de entrega e assim por diante. E usar também as novas criaçõi, o drone, motocicleta, bicicleta, entregas através daqueles armários, que eu chamo de armários. Isso. Então, tudo isso vai ajudar, mas ele é um problema de fato, porque na medida que aumenta a entrega e o e-commerce, mais entregas mais você faz. O consumidor, quando ele vai à loja comprar, quando ele vai ao supermercado, ou quando ele vai ao shopping center comprar, ele faz a logística própria. Sim, verdade. Não é verdade? A própria logística vai buscar. O gasto é dele, a disposição é dele, ele vai na hora que quer e tal. Agora, quando você pede, você exige horário, exige... Então, é diferente, né? Aí a empresa tem que se preocupar com isso. Paulo, podemos falar que já estamos na logística 4.0 ou ainda há se melhorar muito para isso? É questão de número, né? 4.0, 4.5, 5.0 e tal. O que quer dizer a logística 4.0, já que falaram de Revolução Industrial 4.0, né? É uma logística altamente com tecnologia sofisticada, né? Altamente sofisticada sob o ponto de vista tecnológico. Né? A tecnologia, ela tem benefícios que a gente ainda não consegue aproveitar. Ela evoluiu tão rapidamente, é mais ou menos como aquele computador, né, que a gente ainda não usou tudo que ele tem de potencial. Exatamente. Ele tem tantas coisas, né, ou o celular, ele tem tantos potenciais.
Se bem que a gente já fica querendo o novo, né? E não sabe usar ainda. Isso é normal, a gente não usa ainda o velho na sua completude. Mas a tecnologia, ela vai nos ajudar cada vez mais. Quando você fala em logística 4.0, é aquela que melhor está usando os processos tecnológicos. Então você vai usar inteligência artificial, você vai usar inteligência das coisas, internet das coisas, você vai usar tudo que for para melhorar a informação e a tramitação das informações que viabilizam o processo logístico. Porque não é só a mercadoria que se movimenta, a informação tem que se movimentar com muita rapidez. E ela tem que se movimentar para dar precisão às operações. Então, por exemplo, você vai controlar um grande estoque, né? Você tem que ter um sistema parrudo que não só enderece as mercadorias, mas quando você vai fazer o pique, você consiga retirá-las rapidamente. Esses sistemas têm que ser cada vez mais parrudos e sofisticados e com rapidez, né? Para você fazer os pickings rápidos. Fazer uma autorização rápida e fazer a entrega. Aí depois é a parte física. Ora, tudo isso vai ser tanto melhor e tanto mais eficaz quanto a tecnologia for eficiente para isso. Então, a tecnologia vai nos ajudar. Quanto mais tecnologia nós usarmos, mais nós estamos nos aproximando de uma logística 4.0. Com tudo que tem disponível aí. Sim. Que é um mundo, que é grande, né? Que é grande, são coisas mais. Por isso que eu digo, às vezes a gente não consegue vislumbrar tudo que tem à disposição. Meu Deus. E tem muita coisa. Paulo Guedes, nosso professor de logística aqui. Isso é só um começo, pessoal. A gente ainda não entrou nos assuntos mais detalhados da logística como o conhecimento que o Paulo tem. Paulo, para fechar, tem um público que está assistindo nós aqui. Eu queria que você dissesse para o pessoal aqui qual é a orientação que você dá para quem está querendo começar na logística, ou quem já está com uma startup, ou quem já está com uma pequena empresa. Qual a orientação que você dá para entrar nesse mundo da logística? Olha, tem uma regra que é muito comum para qualquer coisa. Precisa estudar muito o assunto. Eu acho que às vezes, talvez no Brasil um pouco e mais em relação a outros, é a gente achar que sabe das coisas, né? E profissionais que saem para trabalhar pensando que já estão preparados. A gente nunca está preparado, ninguém está preparado. A gente sempre está aprendendo novas coisas. Então, uma das coisas que eu recomendo às empresas é preparar bastante sua mão de obra. É capacitar seus profissionais, em tudo. O de finanças, de marketing, capacitar. A gente tem que trabalhar, esquecer de ficar trabalhando com 100 profissionais. Porque eu tenho uma crítica ao Brasil, já de muito tempo, eu digo que o Brasil é um país subgerenciado. Ele não tem gerente, só tem subgerente. Ele não consegue avançar, seja porque não há investimento na educação, seja porque a educação é feita de uma forma incorreta, seja porque tem vários motivos, podemos discutir sobre educação a qualquer momento. O fato é que o profissional brasileiro, às vezes, deixa a desejar. Ele é sempre, mas tem exceções, tem empresas que se preocupam. Então, a minha primeira recomendação, ou a principal, é capacitar sua mão de obra. Em logística é a mesma coisa. Tem muita gente falando em logística que entende de movimentação de mercadorias, de caminhão, de monitoramento, que é importante, faz parte, né? Mas isso só não é logística como um todo. A logística tem que ser um conhecimento mais multidisciplinar. Então, o profissional de logística ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender da área fiscal, assim como ele tem que entender de equipamento, você entendeu? De tecnologia, de movimentação mecânica, mas ele tem que saber de outras coisas. Por quê? Porque, principalmente no Brasil, que tem uma complexidade tributária muito grande, às vezes a melhor opção logística, sob o ponto de vista fiscal, não é a melhor. E você acaba encarecendo o produto porque tem um imposto que agrega um valor que não deveria. Então, se você não olhar esse aspecto tributário, por exemplo, você acaba incorrendo num erro. Se você não olhar, por exemplo, o custo financeiro de um estoque exagerado, você acaba incorrendo em custos indesejáveis. Então, você tem que ter um conhecimento mais abrangente, né? Então, o que eu diria às empresas de logística, que todo mundo precisa um pouco da logística, né? Até para a movimentação de pessoas ou de mercadoria, é capacitar o seu profissional. Capacitação falta
no Brasil, acredito eu. Gente, uma aula hoje. Isso aqui não é entrevista, aqui é um bate-papo, isso aqui é uma orientação. Você hoje teve uma mentoria aqui sobre logística. Mas, Paulo, quero te agradecer muito por ter vindo aqui conosco aqui hoje. Espero que você... Bom, você vai vir outras vezes, porque a gente tem que continuar esses assuntos que você tem aqui conosco. A hora que o senhor quiser. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, agradeço à instituição, a todos vocês que me ajudaram aqui. Muito obrigado e fico à disposição, Eurico. Obrigado. Tá? Se eu puder contribuir... Eu sempre digo, pessoal, logística, um pouquinho que você conhece, multiplicado com quem já conhece, faz um mundo de coisas. Obrigado por estar com a gente aqui, um abraço, até o próximo bate-papo.